Olá, bem-vindos ao podcast Pontos nos Mis. Hoje temos connosco, para além de mim, Sónia Sobral e Catarina Silva, temos connosco um excelentíssimo convidado, é ele, o Ricardo Antão. Vocês vão querer saber quem é que ele é, dizemos-vos só que ele é professor e eufonista, e mais saberão só no final do episódio. Olá Ricardo, estás bom? Olá, tudo bem? Tudo bem convosco? Tudo bem connosco. Agora, com os nossos mis é que a coisa pode não estar muito bem, não é? É verdade, hoje trazemos a dor de desconcentro-me facilmente. Desconcentro-me facilmente. Bem, tu desconcentras-te facilmente? Às vezes. Às vezes, não é? Eu também. A conversa tem duas partes. Vamos falar primeiro na concentração no estudo e depois a segunda parte, a concentração na performance. Isto promete. E se calhar começamos pela questão de realmente o que é isto da concentração. O que é... de onde é que vem este termo? Concentração. Refere-se a coisas que têm um centro. Concentração. Portanto, têm um centro em comum. Portanto, ou então são deslocadas a um centro. No fundo é quando toda a nossa mente humana converge num único ponto. É isto? O que é que achas? Acho que sim. Acho que é quando nós dirigimos todas as nossas energias e toda a nossa atenção para um determinado tema. E apenas um de cada vez, não muitas coisas ao mesmo tempo. Certo. E porquê que deveremos estudar a concentração? Eu tenho aqui uma história que pode ser bastante alusiva a esta questão. Imaginem vocês, mis, que querem furar um papel com um lápis cujo bico se partiu. Portanto, vocês vão conseguir fazê-lo. Vocês furam o papel sem problemas. Claro que têm que exercer alguma pressão, mas nunca seria tão fácil como se estivessem a fazer a mesma coisa, mas com o lápis nas suas perfeitas condições, portanto, com o bico afiado. Isto porquê? Porque a força está a ser dissipada no redor da borda do lápis, que não está afiado, no caso. Portanto, a força não está convergida num só ponto, como seria se o lápis estivesse afiado, e seria então muito mais eficiente. Portanto, imagina isto, que é, estás a estudar uma peça, ou a ler uma peça, ou a preparar uma passagem, mas estás com um superpoder. Esse superpoder é o poder do pensamento concentrado. Permite que tu consigas fazer as coisas sem aqueles pensamentos inúteis que te invadem a mente. Portanto, estás concentrado apenas numa só tarefa, numa só atividade. Sabe-se, por exemplo, que os cientistas e investigadores como Newton e Thomas Edison associaram as suas descobertas à capacidade de concentração, isto é, de pensar unicamente no objeto da sua investigação. Portanto, sem qualquer outro tipo de pensamento. Isto era fantástico, mas isto é muito fácil de falar, não é? Muito mais fácil do que fazer. Verdade. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa aqui a esta questão da concentração? Sim, talvez que na questão da música não é só importante nós também estarmos concentrados, como mudarmos o foco da nossa atenção com alguma agilidade. Porque, por exemplo, em contexto de performance, é natural que a nossa concentração, de repente, que a nossa atenção, aliás, seja desviada para qualquer coisa que acontece na sala, e portanto vai ser muito importante nós sermos capazes de voltar à música e voltarmos a estar focados na tarefa que realmente estamos a fazer, que é tocar, não é estar a apreciar o público. Certo, verdade. Bom, Ricardo, como é que eu sei que estou concentrado, ou concentrada no caso, no meu estudo? Que sinais é que o meu corpo ou a minha mente me dão quando estou a ficar desconcentrado? Bem, desde já parabéns por essa introdução, penso que já foi bastante esclarecedor e acho que até acaba por responder um bocadinho à pergunta que tu colocaste. Não que eu seja a maior eminência no assunto, mas muitas vezes parece-me que sentir que estamos concentrados seria quase um paradoxo. Acho que é mais fácil nós repararmos quando estamos a perder o tal foco. Quando estamos tão concentrados, estamos só a pensar na tarefa que temos em mãos e não estamos sequer a pensar se estou concentrado agora ou não. Normalmente o que acontece, ou pelo menos eu sinto muito isso, penso que isto também varia de pessoa para pessoa, se calhar eu percepciono isto de uma forma, outras pessoas de outra. No meu caso específico, eu
costumo sentir quando me começo a desconcentrar, seja porque estou a tocar e a meio de uma passagem estou a pensar numa outra coisa qualquer, ou não consigo estar tão concentrado e estar completamente atento a todos os detalhes que deveria estar, há algumas coisas que me escapam, ou se, por exemplo, estou a tocar e, digamos, uma passagem que se calhar já tenho dominada e que nunca falhava, estou a fazer algum erro bastante básico, digamos, e que normalmente não aconteceria. Se calhar se eu estivesse completamente concentrado, esse erro nunca aconteceria em primeiro lugar. Portanto, normalmente eu noto mais facilmente quando me estou a desconcentrar do que quando estou concentrado. Assim que entro, digamos assim, na fase de concentração, é mais fácil notar quando saio dela. Sim, boa, sem dúvida. Sim. Eu acho que, pelo menos para mim, também é muito idêntico. Acho que muitas vezes, quando começo a ficar desconcentrada, começo a tocar super rápido e a fazer imensas repetições, tipo, em loop, depois tipo, não foi bem, vou fazer outra vez. Isso acontece-me imenso. Quais é que são as estratégias que tu partilharias connosco? As estratégias que tu usas enquanto instrumentista, que tu partilhas com os teus alunos enquanto professor? Bem, tu disseste há pouco que concentração era a capacidade de estarmos focados, estarmos centrados num ponto. Então, eu penso que isso dá-nos logo a resposta para o primeiro ponto, o primeiro passo, que eu creio que pode parecer até óbvio, mas eu acho que nem sempre fazemos as coisas que parecem mais óbvias, que é começar por eliminar todas as distrações. Muitas vezes vamos estudar, mas na verdade à nossa volta há uma série de pequenas coisas que nos podem chamar a atenção. O caso, se calhar, mais flagrante atualmente é o telemóvel, e é muito comum, se calhar, estarmos a tocar, a estudar e de repente, plim plim, plim plim, é só notificações a aparecer no telemóvel, ou desligamos as notificações mas está com o ecrã para cima e é só uma luzinha que aparece e que nos chama a atenção, e é muito fácil nós perdermos um pouco o nosso foco e começarmos a pensar, quem será que fez um like, ou quem será que nos escreveu, ou o que é que será que aconteceu, e estamos a perder tempo que deveria estar a ser utilizado integralmente para o estudo. Portanto, eu acho que esse será o primeiro passo. Ter um bom local de estudo, preparar as coisas para podermos focar, ou seja, retirar ao máximo as distrações, ou totalmente as distrações que hajam. Até porque, e como a Catarina também falava há bocado, às vezes podemos distrair com alguma coisa e temos que voltar a concentrar-nos, mas isso também leva tempo e energia. Portanto, se conseguirmos eliminar isso, conseguimos manter a energia que precisamos para continuarmos concentrados. Também outra coisa que me tem sempre ajudado bastante é fazer exercício físico com alguma regularidade. Não estou a dizer fazer exercício enquanto estou a estudar, mas no dia a dia manter uma prática de exercício que mantenha o corpo ativo e vai ajudar, seja em termos de respiração, que no meu caso específico é absolutamente essencial, mas também para que o nosso corpo esteja capaz de fazer tudo aquilo que nós vamos exigir dele. E cada vez mais é muito fácil passarmos muito tempo sentados, o que nos causa má postura e maus hábitos, mas também, e penso que isso está provado, que um corpo que esteja ativo com alguma regularidade também vai permitir que a pessoa esteja mais concentrada e com melhor qualidade. Portanto, isso é outro pequeno passo que acho que pode ajudar bastante. Olha, se me permites, eu também até acrescentava uma coisa que também está comprovado que tu regeneras mais facilmente quando vais fazer outra atividade que tem zero a ver com aquilo que tu estavas a fazer, do que simplesmente vou-me sentar no sofá durante N tempo à espera que fique ok outra vez. É mesmo melhor ir fazer outra atividade, até pode ser uma coisa lúdica, do estilo vou pintar ou qualquer coisa assim do género. Mas também outra coisa, estás a dizer, se calhar não fazer desporto enquanto a fazer. Bom, quer dizer, não enquanto estiveres a tocar, não é? Pronto. Mas, por exemplo, para a recuperação física é muito bom nas pausas nós fazermos algum tipo de exercício, mas com um foco noutro grupo muscular. As pessoas ainda vão achar que eu sou super desportista, não sou. Enquanto estamos a fazer aquilo, estás bem concentrado a contar. Ok, vou fazer agora 15 agachamentos, vai, não sei o quê. Às tantas tens a mente tão naquilo que quando voltas à cena musical vais com boa energia, além de que puseste ali o sangue todo a circular outra vez, e então tens imenso oxigênio no sangue e no cérebro e pronto, já estás
super Sim, predisposto. isso também é muito importante para antes de tocar, se calhar o aquecer o corpo, o preparar o corpo para a tarefa. Muitas vezes nós pensamos, ok, já vamos nos preparar, vamos só pegar no instrumento e tocar, mas às vezes alongar um pouco ou fazer um pouco de exercício de respiração pode ser bastante útil. Se calhar mais do que preparar o corpo completamente para tocar, é preparar a mente, estar concentrado e focado. Já o meu aquecimento serve muito para isso. Eu gosto de começar, por exemplo, com notas longas só para me focar numa boa respiração. É um exercício simples que não tenho que estar extremamente preocupado com nenhum detalhe técnico. Posso-me focar então em respirar o melhor possível e em tocar com o melhor som possível, e é mesmo uma, não digo um ritual, mas é quase uma prática para mentalmente eu me focar em que vou tocar, vou tentar tocar sempre com atenção a todos os detalhes. É quase sim, podemos chamar um ritual de preparação mais mental até do que física. Para mim pessoalmente ajuda-me e fez uma grande diferença eu mudar a minha forma de ver o aquecimento, mais do que agora tenho que tocar 20 minutos antes de estar pronto para tocar, o que era quase uma redundância, um paradoxo. Utilizar o aquecimento para tentar soar bem o mais rapidamente possível foi uma coisa que me ajudou muito a entender o aquecimento de outra forma. Mas também há um outro pequeno detalhe que comecei a adotar e que me ajuda bastante, que é organizar muito bem a minha rotina de estudo. Temos uma rotina habitual de estudo, o corpo já está habituado e já mais facilmente entra nesse tipo de mentalidade, mas também porque eu tenho sempre muitas coisas que fazer e porque gosto de fazer muitas coisas diferentes, mas também tenho que ter a certeza que quando estou a tocar ou a estudar não estou preocupado com as outras coisas todas que tenho para fazer. Então se eu tiver um dia, uma rotina estruturada, eu sei que agora é tempo para estudar, posso-me só focar nisso, depois logo vejo faço as outras coisas que tenho que fazer, não tenho que estar a estudar enquanto penso o que tenho para fazer de almoço ou um artigo que tenha para escrever, o que quer que seja. Foco naquilo, mais tarde passo para outra coisa que tenha na lista de afazeres, e também não tenho que estar, o meu cérebro, se eu apontar tudo numa lista, no telemóvel, no que seja, o cérebro não tem que estar sempre a tentar lembrar-se daquilo que era importante e que eu tinha que fazer. Eu sei que não preciso me focar nisso porque está apontado, é só ir ver o que tenho para fazer. E isso ajuda. Às vezes, eu não sei se também te acontece que às vezes quando estás a estudar, tipo, de repente vem um pensamento de uma coisa super importante que se tem para fazer. Normalmente eu até escrevo tipo no momento, se eu ter ali uma folhita ao lado só para escrever isso, ok, tipo, está fora da mente, agora vou continuar a estudar. E assim, tipo, também, mesmo que não seja, imagina, tipo, é mais no momento, não é? Tipo, não significa que enquanto estás a tocar não possa efetivamente surgir um pensamento importante. Portanto, se ele vier, é mais fácil escrever logo para libertar a mente disso e focarmos naquilo que é preciso. Isso até é uma dica, penso que os escritores, que é ter sempre um bloco de notas na mesinha de cabeceira, porque à meia da noite pode-lhes surgir uma ideia fantástica, eles acordam e têm que apontar logo antes que se esqueçam. E sim, acho que é uma tática espetacular, porque não vamos agora, pareceu-me uma ideia espetacular, mas agora não vou poder aproveitá-la porque estou no tempo de estudo. Não, penso que o importante é tentar minimizar ao máximo a perda desnecessária de concentração ou tirar o foco se não é realmente necessário. Claro que nos pode aparecer uma ótima ideia ou lembrar-nos de uma coisa que nos pode até ajudar bastante. É uma questão de não nos deixarmos cair na repetição constante de parar por causa de outras coisas. Mas é não fazer multitasking. Exatamente. Na prática é isso. Penso que até está provado que não conseguimos fazer multitasking. O que nós fazemos é alternamos muito rapidamente a nossa atenção entre diferentes tarefas, portanto. Não, é altamente cansativo, perdes imenso tempo, desperdiças imensa energia, passa-se o tempo e não fizeste quase nada, e estás com um cansaço equivalente a como se tivesses tido um estudo de alta performance e não foi. Sim, concordo. Acho que ia acrescentar uma que tem a ver com introduzires introduzires novidades enquanto estás a estudar. Tipo, se por exemplo já estás a estudar uma passagem há algum tempo, introduzires uma alteraçãozinha nessa, pode ser tipo rítmica, pode ser dinâmica, pode ser o que tu quiseres, na verdade. E acho que às vezes isso também ajuda muito na concentração. Se não entras ali tipo no dito loop de fazer outra vez, não serve de nada. E assim também mantens o cérebro mais ativo e interessado naquilo que estás a fazer. Primeiro, da mesma forma que nós não gostamos de ver se calhar sempre o mesmo filme ou fazer sempre a mesma coisa, fazer um bocadinho de coisas novas. Não, mas eu acho que isto é mesmo muito importante, porque nós temos muitas vezes é-nos passado aquela ideia de termos que fazer uma repetição até a exaustão, até estar sempre bem. E eu acho que é importante nós conseguirmos ter essa consistência, acho que é muito importante. Mas penso que há, se calhar, outros métodos um bocadinho mais dinâmicos para lá chegar, e como tu referiste bem,
penso que aí pode ser importante, até ir mais longe, é importante pensar até qual alteração que vamos acrescentar. Se é uma passagem que ritmicamente é exigente, se calhar se formos variar um pouco o ritmo, vai-nos obrigar a estar bastante em controlo dessa questão rítmica, e depois quando voltamos à versão original torna-se mais fácil. Penso que isso é tudo, são coisas ótimas. É uma forma de trazer um bocadinho de novidade, e penso que o cérebro agradece sempre isso, para não se tornar uma repetição só mecânica, e vai-nos permitir manter a consciência no que estamos a fazer, que eu acho que isso é outra coisa muito importante. E como tu falavas há bocado, que às vezes davas por ti a repetir muitas vezes de forma quase autónoma, sem manter a consciência, eu acho que é importante mantermos o estudo consciente, manter essa concentração, porque quando é só algo mecanizado, também é bom, nós conseguimos automaticamente o nosso corpo reagir quando precisamos de uma passagem técnica, é bom que não tenhamos que pensar se calhar individualmente, mas no sentido em que estamos conscientes daquilo que queremos estudar, porque acho que isso faz muito sentido, não só, agora tenho que estudar esta peça, vou tocar do início ao fim, se calhar tentar identificar aquilo que precisamos, mas penso que isso é ótimo. Também já agora quanto a essa questão de alguma variação, que acho que é importante para não criar a saturação, penso que quanto à concentração que estávamos a falar, não é? Sobre como manter a concentração ou assim, é importante nós conhecermos-nos e saber quanto tempo conseguimos estar concentrados seguido. Porque às vezes pensamos, agora tenho um teste amanhã, vou estudar agora 10 horas seguidas, mas o rendimento disso é muito baixinho, e penso que nós enquanto músicos temos não diria uma vantagem, mas temos que ganhar esse hábito de estudar ao longo do tempo. Penso que nenhum de nós tem um concerto e só estuda na véspera, não gostamos de estudar com bastante tempo de antecedência, mas isso deve ser para tudo mais, e em termos de concentração isso é muito verdade. Há até um vídeo no YouTube muito interessante de Martin Lobdell, creio eu, em que ele fala muito sobre essa capacidade de concentração, e que ele diz uma coisa muito interessante, que é, em termos médios, a nossa concentração está entre os 25 e os 30 minutos. Há quem consiga concentrar-se durante mais tempo. Ele até deu o caso de, por exemplo, estudantes de medicina que têm que assimilar tanta informação, que conseguem estudar muito mais horas. Eu podia dar também o exemplo dos jogadores de xadrez, que muitas vezes nas partidas lentas são 2 ou 3 horas para cada lado, em que eles têm que estar super concentrados. E mais uma vez também eles fazem, nos campeonatos mundiais, entre partidas eles fazem bastante exercício para se manter ativos e mais espertos. Mas esta questão do tempo de concentração é importante, porque quando a nossa concentração começa a diminuir, é melhor fazer por exemplo, vocês também sugeriram há pouco, de parar, fazer outra coisa, limpar um pouco a mente e depois voltar, recarregar, digamos assim, os níveis de concentração. Até há uma aplicação, uma técnica que é a Pomodoro Technique, que é a técnica do tomate em italiano, que tem a ver com pôr um temporizador, por exemplo, 30 minutos, e depois fazer uma pausa. E porque a técnica do tomate é só porque era tradição em Itália os alarmes de cozinha terem forma de um tomate, Pomodoro. Mas, lá está, isto é uma forma de nós conhecermos, não significa, tenho 30 minutos de concentração, só vou poder ajustar assim para sempre. Não, podemos aumentar os tempos de concentração, mas, tal como na música, não é fazer tudo de uma vez, começar aos poucos, ir aumentando. Penso que isso pode ser bastante útil e vai-nos ajudar a rentabilizar o nosso estudo, que para mim, pessoalmente, é um dos meus grandes objetivos. Eu não quero estudar muito tempo, eu quero estudar muito eficaz o tempo que é necessário e pronto, depois fazer outras coisas. Exatamente, seres o mais produtivo possível, independentemente do número de horas que passas ali. E isso varia, de facto. No meu caso, eu estudo em blocos de menos de 30 minutos, portanto, eu faço 20 minutos e paro 5. A Tita também já, a experiência dela é que prefere menos tempo ainda, menos tempo de estudo e menos tempo de pausa também. Menos tempo Costumo de pausa. fazer 10 minutos, 2 de pausa, 10 minutos, 2 de pausa. Experimentem, porque vale a pena, e só assim é que nós conseguimos conhecer-nos melhor e chegar ao nosso potencial máximo, não é? Vamos seguir, Ricardo, em relação ao estudo de uma secção técnica, que desafios é que nós temos nesse estudo? Já foste falando aqui algumas coisas, mas se calhar tens a coisa mais bem estruturada agora nesta resposta. E, por outro lado, numa secção mais interpretativa, que desafios é que nós enfrentamos nessa secção e como superá-los? Claro que estamos sempre a falar da concentração, não é? Claro. Se calhar o primeiro alerta que eu dava era
nunca pensar numa divisão completamente drástica. Ou seja, pronto, a minha experiência, muitas vezes enquanto professor, eu sinto que, e também enquanto aluno, é que às vezes focava-me, ok, é uma passagem técnica, e só me focava tecnicamente, parece que apagava a parte musical, e na verdade, muitas vezes, manter um pensamento musical acaba por nos ajudar a resolver essa questão. Claro que eu entendo perfeitamente o que querem dizer, e claro que há alturas em que uma passagem não está a funcionar, nós temos a ideia musical bem clara, mas há um detalhe técnico, uma questão qualquer que temos que resolver. Mas esta era logo a minha primeira, só este pequeno chamada de atenção para quem nos está a ouvir, porque muitas vezes nós ouvimos estes dois conceitos quase como separados e na verdade podemos tentar interligá-los. Pelo menos a mim, durante muito tempo, fazia este erro, e então fazia esse erro durante algum tempo, e só por acaso de alguém estar a passar numa situação semelhante. Eu acho que isso é muito comum, porque eu acho que até relativamente a pouco tempo eu também fazia isso. Era tipo, não, isto é técnico, isto é puramente técnico, agora tipo, isto diz que é 152, é 152, tipo, nem mais nem menos. Exatamente. E depois ficavas ali a martelar e aquilo não vai a lado nenhum. Tipo... Isto é uma escala, eu só vou estudar a escala e pronto, não tenho cá que criar aqui dinâmicas, nem coisa de género, não? Sim, escala então acho que é muito paradigmático disso. Sim, quanto a isto, normalmente eu tento, e agora quem esteja a estudar mais na área das ciências que me perdoe pela simplificação, mas é usar quase o método científico. Basicamente encaro essas dificuldades que surgem, tento encará-las de um ponto de vista, ou seja, primeiro tudo tenho que tentar identificar o problema. Eu gosto de ser metódico, porque assim consigo manter a concentração, sei exatamente aquilo em que me tenho que focar. Lá está, voltando a pegar na definição que tu deste, Sónia. Se concentração é focar num ponto, então eu quero tentar focar exatamente naquilo que é preciso resolver. Então, primeiro que tudo, tenho que começar por identificar qual é o problema. Se é uma questão técnica, por exemplo, numa passagem técnica, eu tenho que identificar o que é que não me está, o que é que está a fazer, o que é que está a acontecer que não me permite conseguir executar a passagem como eu quero. Será uma questão de mau uso do ar? Será uma questão de não ter a coordenação correta entre a articulação e a digitação? Será não estar com a passagem completamente interiorizada e conseguir identificar, audiar ou ouvir internamente os sons da minha cabeça para conseguir tocá-los exatamente bem? Então, tenho que criar uma proposta de identificação do problema. Vou, então, arranjar uma forma de resolver isso. Por exemplo, se não estou a ter coordenação, tenho que trabalhar mais lento, mas focar-me exatamente na coordenação, ter certeza que está mesmo impecável e gradualmente subir a velocidade até à velocidade desejada. E normalmente até faço depois um bocadinho mais do que a velocidade. Caso em performance uma pessoa se entusiasme e faça um bocadinho mais rápido, temos de ter isso dominado. E então depois vou analisar, ok, o problema está resolvido? Se está, ok, perfeito, siga. Caso não esteja resolvido, posso ter identificado mal o problema, se calhar não era bem isso, era outra coisa, ou mais do que um fator, volto atrás, volto a tentar identificar qual era o problema e tento ver o que é que preciso fazer para resolver. Isto, a mim pessoalmente, ajuda-me muito em termos de concentração, porque em vez de estar a repetir de forma desconcentrada ou tentar resolver uma coisa que na verdade não seria necessário, consigo ir aos pontos específicos e mantenho-me mais fresco porque estou a ser mais eficaz. Sim, e estás com um objetivo também na tua cabeça, não é? É um bocadinho como um GPS. O GPS pode nos levar a qualquer lado, mas se nós não colocarmos o destino que queremos, ou se não somos muito específicos, é a mesma coisa que dizer, ok, vou-me encontrar com alguém em Aveiro. Tudo bem, mas se calhar é muito pouco específico, nunca mais vou encontrar a pessoa lá no meio. Então, sendo bem específicos. Nas passagens técnicas também muitas vezes o conselho é tipo, toca lento. Eu acho que isso também, tipo, tem estes benefícios, não estou a dizer isso, mas para a concentração, na medida em que é super aborrecido, não é se calhar tipo o mais estimulante para a nossa concentração. Sim. Pode ser um desafio, não sei. Eu não quero dizer agora nenhuma heresia, mas tocar lento não resolve nada. Porque tocar lento, mas estar desconcentrado, ou tocar lento sem saber o que é preciso resolver, só vamos estar a perder quase que o dobro do tempo. Eu digo às vezes aos meus alunos, não vale a pena estudarem lento se não sabem o que têm que resolver. Eu sou super adepto, super fã de estudar lento. Acho que é muito porque me permite ouvir e ter atenção a todos os detalhes. Esse para mim é o objetivo de estudar lento, é poder ir analisando enquanto toco e ter concentração nos diferentes aspectos que eu tenho que ter em conta.
estudar lento só por pôr um metrónomo mais lento e estar ali a repetir enquanto vou pensando noutra coisa, ou não estar a trabalhar aquilo que é preciso ser resolvido, a mim pessoalmente não me ajuda. E lá está, e como tu disseste, pode ser muito aborrecido. Exatamente. Exato. Não, e até um certo ponto é um bocado contraproducente, porque tipo, quando tu vais tocar depois em performance, tu não queres ter o pensamento analítico de um estudo lento, tu queres tipo, ter o máximo de blocos de informação para teres menos informação concreta, pequenina, em que pensar quando estás a tocar. Tu queres tipo acionar blocos e ir tipo saltando de pedra em pedra, não queres ir tipo passinho a passinho a percorrer tipo a calçada inteira. Queres pensar no resultado e não nas mini tarefas que tens que fazer para chegar lá, acho que sim. Precisamente, por isso acho que às vezes a cena do tocar lento nessa perspectiva pode ser um bocadinho desafiante. Também não está para a cena da concentração e tipo, não só durante o estudo, mas também posteriormente, porque estar lento e há fazer uma análise, sim, de certeza, com certeza absoluta, mas também rapidamente temos que passar para uma parte em que começamos a unir informação, não é? Tipo, não pensar nota a nota, pensarmos em grupos de notas, em frases ou o que seja, para depois também ser mais fácil a concentração durante a performance, que assim tipo tu só acionas... Deixas? Exato, tipo que é só aquele estalinho que é para começar o próximo ciclo. Isso. Pronto, e as interpretativas? Penso que gravar e ouvir-nos é uma ferramenta muito boa. Às vezes pode ser doloroso quando nós achamos que correu muito bem a sessão, vamos nos ouvir e depois o gravador não mente, caramba. Mas penso que pode ser muito útil ouvir-nos, tentar entender, ok, a ideia que eu tinha foi realmente clara, não foi, porque muitas vezes estudamos e estamos atentos ao que estamos a tocar, mas para quem ouve, vai estar num ponto diferente da sala, a percepção vai ser diferente, então ouvir-nos penso que pode ser muito bom. E termos boas influências, ouvirmos bons discos, se calhar, e bons concertos ao vivo, se calhar às vezes com alguns discos, tentar ter a partitura e seguir para ver as diferentes interpretações, tentar analisar, tentar entender e depois tentar recriar, termos a ideia bem clara na nossa cabeça, acho que é essencial começar logo por aí, tentarmos construir a nossa ideia o mais claramente possível, mas depois ter a certeza que a conseguimos transmitir também dessa forma, porque às vezes também na nossa cabeça é espetacular e depois quando vamos tocar não sai exatamente como nós queremos, ou pelo menos o público ainda não... Muitas vezes temos que exagerar mais porque o público não entendeu exatamente como nós tínhamos. Eu acho que esta é uma cena mesmo chave, que é a cena do exagero, porque normalmente nós treinamos aquilo que nós gostamos de ouvir, tipo aqui assim na nossa mini bolha, e depois achamos que está incrível, pianos achamos que estão pianíssimos, mas não estão. Quando vamos ouvir aquilo está tudo, por exemplo em dinâmicas está tudo mais ou menos igual. E se nós exagerarmos imenso durante o estudo, primeiro estamos preparados para qualquer coisa que aconteça durante o concerto, não é? Porque de repente se superares mais não faz mal, também já estás habituado, não é? Sim, e para outro tipo de salas que não com as mesmas condições acústicas da sala onde estudas. Estás preparado para fazer qualquer adaptação que seja necessária no momento. E por outro lado, não estás a estudar, se estiveres a exagerar bué, não estás a tocar a versão final. Então também isso eu acho que traz alguma tranquilidade à mente. Bem, mesmo que isto agora saia tudo ao lado, tanto faz, porque isto não era um trial, não é de género, não é como tem que sair lá. Eu agora estou a fazer tudo, é de exagerado, se correr mal não me vai ficar na cabeça. E quando tu tocas as versões originais e te enganaste ali, ficas logo, será que agora isto vai acontecer sempre assim? Ou será que é só agora? Não, se calhar é só agora, porque até agora nunca tinha acontecido. Fica ali bué stress, não é? Na mente. E quando a tua mente vagueia para outros assuntos durante o teu estudo, é sinal de que aquilo que estás a fazer não é exigente ou desafiante o suficiente. Será que isto tem algum sentido ou não? O que é que achas, Ricardo? Pode ser. Penso que também pode haver outros fatores, eventualmente. Ou seja, podemos estar um pouco mais cansados, podemos estar com muitas tarefas em mãos e a nossa mente acaba por vagar um pouco. Daí também aquilo que já falámos de apontar as coisas e tentarmos focar só numa. E penso que também numa obra muito exigente, podemos estar a abordar uma obra muito exigente e também perder a concentração. Agora, claro que se uma peça não é... Se calhar eu optaria mais até pelo desafiante. Se uma peça não nos parece desafiante, pode ser mais fácil perdermos a concentração. Mas aí também acho que podemos colocar a questão ou questionar-nos se será que é uma questão de atitude, até porque muitas vezes, e é muito comum ouvirmos às vezes nos corredores das escolas de música, as pessoas só darem valor a passagens muito técnicas ou muito difíceis e às vezes esquecem-se que
passagens aparentemente mais simples, pelo menos, podem ter grandes desafios e pode ser desafiante fazer aquilo extremamente interessante. Porque se calhar quando temos... Há uma... Não sei se a história é verídica ou será apócrifa, mas que o Toots Thielemans, um tocador de harmónica de jazz extremamente conhecido, que era conhecido por ter um grande virtuosismo. Uma vez ele teve penso que foi um problema e ele perdeu alguma da sua capacidade virtuosística e depois alguém lhe perguntou, agora que teve isso, o que é que isso mudou na sua maneira de tocar? E ele disse, pois, eu antes tocava muitas notas, agora já só posso tocar as boas. E eu achei esta ideia espetacular, mas pronto, no sentido em que se calhar quando a passagem é tecnicamente deslumbrante, se executarmos muito bem, simplesmente, se calhar o público já causamos uma certa impressão no público. Se uma passagem é muito simples, temos de ter a certeza que fazemos aquilo artisticamente espetacular para realmente fazer uma boa conexão com o público. E acho que pode acontecer uma passagem não ser desafiante e nós perdemos a concentração ou o foco, mas eu pessoalmente gosto sempre de me questionar a mim primeiro, antes de tentar encontrar outras razões para primeiro perguntar se eu estou a fazer musicalmente tudo aquilo que posso, ou será que estou a menosprezar, digamos assim, a passagem só porque aparentemente é mais simples. E acho que isso pode ser também uma ajuda para combater então esta falta de concentração devido a isto. Sem dúvida, e a isso eu também acrescentaria que realmente se achas que a passagem que estás a estudar, a peça que estás a estudar é exigente o suficiente, aliás, não é questão de exigência como disseste e bem, é questão de estar adequada ao teu nível, portanto, e aí confiamos profundamente nos nossos professores, não é, para isso, que é normalmente quem escolhe as peças que nós estudamos. Mas se então está tudo bem desse lado, por esse motivo, se calhar vale a pena pensar se a tua falta de concentração não advém da nossa natureza emocional, como humanos que somos, não é? Portanto, a falta de controle da mente, da autoapreciação normalmente menos positiva e contínua, portanto o querermos estar a avaliar constantemente aquilo que estamos a fazer, não estamos a conseguir, ou estamos a conseguir, mas não está a sair como nós queremos. Tudo isso vai gerar ansiedade, vai gerar desassossego, vai interferir na nossa concentração, portanto é um obstáculo a tantas coisas e à concentração também não deixa de ser. O desafio pode realmente não ser a questão da peça em si, mas também pode estar ligado à condição física, à tua própria condição física, portanto, aquilo que já tínhamos falado antes, como é que está o teu corpo, se estás preocupado com alguma lesão, por exemplo, ou cansado, simplesmente. Também pode estar associado à tua condição psicológica, se estás nervoso por causa de uma prova que vais ter, se estás nervoso por causa de uma aula, por causa de outras coisas que tenhas para fazer, também já foi falado aqui. E também, claro, ao espaço em si, ao espaço em onde estás, se está demasiado calor, se está demasiado frio, portanto as razões são imensas. Quando não estamos concentrados, quando a nossa mente vagueia para outros lados, podem ser imensas. Tentar identificar é um bom ponto de partida. Terminando a parte da concentração no estudo, qual é que é então a importância das pausas no estudo? Esta pergunta também não faz muito sentido. A importância das pausas? Isto nem sequer devia ser questionável. Isto é começar de manhã e acabar à noite. Sem pausas. Sem produtividade no máximo. Não, acho que é absolutamente essencial e é algo que muitas vezes, e vocês já estavam a brincar um bocadinho com a sensação, é algo que muitas vezes nos é passado como se não o pudéssemos fazer. Muitas vezes até acabamos por ter um sentimento de culpa se tiramos alguns dias do instrumento. Já não toca há 3 dias, e agora o que é que isto vai sair? Acho que é importante nós conhecermos e saber que também temos que estudar, obviamente. Agora não estou a dizer, olha, é só descansar e estudem pouco. Não, temos que estudar o máximo que for necessário e também nos conhecendo para saber o que é necessário, mas também é necessário fazer algumas pausas. Eu às vezes digo aos meus alunos que se calhar um dia por semana eles não deveriam tocar, ou pelo menos de 15 em 15 dias, um dia para não tocar, para tentar, digamos assim, limpar alguma sobrecarga de esforço que possa haver nos músculos, porque nós muitas vezes
digo, isto pode não ser cientificamente 100% correto, mas para lhes passar a ideia, a analogia que eu uso é que eles podem ter 2 tipos de cansaço. Pode ser o cansaço, digamos assim, direto ou diário, de já esteve a estudar muitas horas durante o dia e pronto, já está cansado, mas depois também pode haver, digamos assim, o cansaço acumulado, que é, se não descansou o suficiente no primeiro dia, no segundo e no terceiro, depois o corpo precisa se calhar de uma pausa um bocadinho mais longa, sem tocar, para poder recuperar. E penso que isso pode ser importante, e também para a nossa mente, porque, como falávamos há pouco, às vezes estamos a estudar e acabamos por perder o foco. Se calhar, se toda a semana estamos sempre focados naquilo e a tocar, se calhar um dia de pausa vai nos permitir, ao voltar ao estudo, abordar de uma forma diferente, com outro olhar, e acho que isso pode ser muito bom. Mas também, como dizíamos há pouco, as pausas no estudo, e vocês já deram o vosso exemplo de que estudam em pequenos blocos com pequenas pausas para se irem mantendo frescas. Eu acho que isso é essencial. Eu pessoalmente muitas vezes tento fazer blocos um bocadinho mais longos, se calhar entre 50 a 60 minutos, depois com umas pausas talvez de 5 a 10 minutos, mas também varia conforme eu adapto muito o meu estudo àquilo que eu vou ter que apresentar. Por exemplo, se eu tiver que fazer por exemplo, um recital em que são várias obras mais pequenas, eu se calhar faço blocos mais pequenos, em que cada bloco é destinado a uma só obra, estudo esta obra, faço uma pequena pausa, estudo a próxima obra, uma pequena pausa. Isso depois também poderá ser ajustado conforme eu tenha mais ou menos tempo seguido para estudar. Eu, se calhar, hoje posso ter 1 hora para estudar de manhã e depois 2 à tarde, e então posso tentar gerir o meu estudo conforme isso, e também vou variando conforme a exigência de cada parcela do que tenho que estudar. Se calhar não começo logo pela obra mais difícil, mas também não pela mais fácil. Começo, se calhar, por uma obra com uma dificuldade intermédia, porque é a primeira, e depois então passo para uma obra mais difícil quando a minha concentração se calhar está num nível ótimo, e depois mais para o final, se calhar uma peça que não seja tão exigente, mas que ainda tenho concentração suficiente para fazer bem. Vou jogando muito com aquilo que tenho que ir fazendo, mas penso que as pausas são muito importantes, né? Nas pausas eu aproveito para beber um pouco de água, respirar um bocadinho, se calhar ir mentalizando no que vou ter que fazer na obra seguinte, para não ser, ok, estou a começar a tocar e já estou a pensar no que tenho que fazer. Não, uma coisa cada vez. Pensar primeiro, ok, vou fazer isto, e então depois abordo a sessão de estudo dessa forma. Mas acho que é essencial as pausas, sim. Sim, eu acho que tu, tipo, disseste dois ou três pontos que eu gostava só, tipo, de pegar ali, tipo, rapidamente, que tem a ver com a cena do beber água. Eu acho que nós não temos noção de quão exigente é a concentração para o corpo, e de quão hidratados nós temos que nos manter para que o cérebro funcione bem. E, portanto, tipo, ir bebendo água é super importante. E outra coisa é que, tipo, se nós fizermos pausas regularmente, temos vários benefícios, não só, tipo, para a concentração, como já falámos, tipo, agora aqui, quer dizer, o tempo todo, mas também, tipo, em relação a mantermos, tipo, um nível saudável do nosso corpo, porque se nós fizermos pausas regularmente, o nosso corpo, tipo, os músculos, os tendões, esse tipo, estas coisas, têm mais tempo para recuperar, e não estamos sempre a insistir, tipo, nos mesmos músculos. Podemos fazer um alongamento e não estamos a sobrecarregar tanto o nosso corpo. E por outro lado, dá-nos tempo, quer dizer, eu e a Sónia somos super apologistas de que devemos ter um diário de estudo, e portanto, tipo, as pausas são excelentes para a gente escrever. Estudei não sei quanto tempo esta passagem, funcionou, não funcionou, fiz estas e estas estratégias, fiz não sei quantos minutos de pausa, o que é que eu fiz nas pausas. Posteriormente, vamos construindo um repertório incrível de como é que primeiro um repertório incrível de estratégias, e depois percebemos ao detalhe de como é que nós funcionamos, como é que nós aprendemos. Quando eu tenho uma passagem X, Y ou Z, eu posso usar estas e estas estratégias, e eu sei que demora este tempo. Eu acho que isso é fundamental, isso dá-te imensa autonomia no teu estudo, porque tu percebes exatamente como é que tu funcionas. Portanto, as pausas também podem ser, na verdade, objeto de reflexão. Eu concordo perfeitamente. Eu acho que a estratégia do diário de bordo, acho que é praticamente essencial para fazer um estudo realmente consistente e de nível. Mas a Sónia queria acrescentar qualquer coisa. Desculpa, Sónia. Não, eu só queria validar. Podemos passar para a próxima parte da estrutura da conversa, e vamos falar sobre a concentração na performance.